queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quero partilhar com vocês nesse dia sobre um tema bem interessante e ao mesmo tempo um tema que requer uma explicação bem fundamentada para que nós entendamos bem as coisas. Renovação Carismática Católica, um movimento. Ultimamente, sobretudo com o advento do CARES, o Serviço Internacional de Comunhão instituído pelo Papa para todas as expressões carismáticas existentes na Igreja Católica, alguns conceitos foram mexidos, não é? E poderão, portanto, gerar uma certa dúvida. O Papa fala que a renovação carismática católica é uma corrente de graça e não um movimento, lembrando, parafraseando o cardeal Sunens, que nos documentos de Malines, inclusive aqui no volume 1 dos documentos de Malines, ele vai dizer o seguinte: do ponto de vista antropológico-cultural, seria legítimo qualificar a renovação carismática como um movimento, mas para a população em geral, esse termo parece implicar que a renovação é algo feito e organizado por pessoas humanas, ou seja, que ela é o resultado de esforço humano. Por esta razão, há uma tendência em não empregar o termo movimento. Lá atrás, então, nos inícios da renovação carismática católica, o nosso querido cardeal Léo Joseph Sunens dizia que a renovação carismática não era um movimento a partir do momento que ela não foi instituída e organizada ou fundada por homens no seio da igreja, e que o mais correto seria chamar a renovação carismática católica de uma corrente de graça que flui da vitalidade interna da igreja, flui do coração de Deus, flui do Espírito Santo, perpassa por todo o tecido eclesial, não é? Deságua no reino de Deus. Então, o mover do Espírito Santo, que se chama renovação carismática, não deveria ser enquadrado numa forma eclesial de movimento, mas sim uma corrente de graça espiritual. Era isso que o cardeal Sunens defendia no início da renovação carismática, entendendo-se nos inícios uma renovação carismática que se manifestou ao mundo principalmente através de grupos de oração. Não é demais nós falarmos isso, que no início a renovação começou com grupos de oração. As demais expressões, algumas mais antigas, outras mais novas, as demais expressões carismáticas surgiram depois. Mas a partir do fim de semana de Duquesne, aquele fim de semana que nós entendemos como o início, o surgimento da renovação carismática na igreja, né? Após aquele fim de semana, começaram a surgir grupos de oração por todos os Estados Unidos e logo depois pelo mundo inteiro. Então, naquele contexto de grupos de oração surgindo no mundo inteiro, de iniciativas carismáticas, notadamente grupos de oração surgindo no mundo inteiro, o cardeal Léo Joseph Sunens vai dizer que a renovação não pode ser enquadrada num movimento eclesial, mas deveria ser vista e pensada teologicamente, eclesiologicamente, como uma corrente da graça de Deus que perpassa, que molha e que inunda toda a Igreja de Cristo. Fato é que nós fomos caminhando, não é? Nós estamos falando nesse tempo em que o cardeal Sunens disse isso, nós estamos falando do pontificado de São Paulo VI. Em 1978, então, entramos no pontificado de São João Paulo II, um outro pontificado. Caminhamos
bastante, a renovação foi caminhando nesse tempo, os grupos de oração foram se estruturando e, de outro lado, foram surgindo novas comunidades, institutos religiosos de índole carismática, mas aqui, tratando de grupos de oração, fomos cada vez mais nos organizando eclesiologicamente. Fomos nos organizando em coordenações diocesanas, em coordenações nacionais, fomos nos aproximando do episcopado, dos nossos bispos em nossos países, e não existia na figura eclesiológica uma nomenclatura que definisse a renovação como corrente de graça. O que é corrente de graça do ponto de vista canônico? A ponto do Papa João Paulo II, voltando-se aos grupos de oração, mais de uma vez ele dizer assim: vós sois um movimento eclesial, é isso que vos define. Então, na ausência de uma nomenclatura canônica que nos adequasse, que nos definisse, então o Papa, embora sabendo que nós não temos fundador, que nós não temos grandes graus de organização estatutária, que nós somos uma diversidade na unidade, mesmo sabendo de tudo isso, o Papa João Paulo II nos enquadrou no tecido eclesial como um movimento eclesial. Não temos fundadores, ele sabe disso, mas mesmo assim temos traços muito característicos de movimento eclesial. Eu estou falando aqui de renovação carismática católica, grupos de oração. Então o Papa nos definiu, inclusive invocando aqueles critérios de eclesialidade que estão na exortação apostólica Christi Fidelis Laici, que ele escreveu em 1988, se dirigindo aos fiéis cristãos leigos. Ele fala que são critérios de eclesialidade para se discernir e reconhecer toda e qualquer agregação laical. Primeiro, o primado dado à vocação de cada cristão à santidade. Para uma agremiação laical ser reconhecida pela Igreja, deve-se dar primado à vida de santidade. Ora, a renovação carismática católica, grupos de oração, sempre se preocupou com essa dimensão da vida de santidade, da vida no Espírito, no seio da Igreja. Então, cumprimos bem esse primeiro critério de eclesialidade. Segundo critério, responsabilidade em professar a fé católica. No início, inclusive, quando não éramos bem aceitos no seio da Igreja, fomos até convidados por outras expressões religiosas, por outras denominações, melhor dizendo, a sairmos da Igreja Católica. E, no entanto, nos mantivemos fiéis à Igreja Católica. Então, cumprimos o segundo critério de eclesialidade para sermos reconhecidos como agremiação laical, professar a fé católica. Terceiro critério, o testemunho de uma comunhão sólida e convicta em relação filial com o Papa e com o Bispo, princípio visível e fundamento da unidade da Igreja. A renovação carismática como movimento eclesial, grupos de oração, ela foi cada vez mais estreitando os vínculos de cooperação com os bispos diocesanos, através dos conselhos diocesanos, através dos conselhos estaduais, que tem referência junto aos regionais da CNBB, através do Conselho Nacional, que tem um assistente eclesiástico da Conferência Episcopal dentro dele. Então, nós também atingimos esse terceiro critério de eclesialidade que o Papa João Paulo II citava aqui. O quarto critério,
a conformidade e a participação na finalidade apostólica da igreja, que é a evangelização e a santificação e formação cristã das consciências. A renovação, movimento eclesial, grupos de oração, também está conforme esse critério, atendendo a essa finalidade apostólica de evangelização, de salvação das almas e de formação das lideranças cristãs. E por fim, o Papa destaca um quinto critério de eclesialidade para definir uma agregação laical: o empenho de uma presença na sociedade humana que, à luz da doutrina social da Igreja, se coloque a serviço da dignidade integral do homem. Então, aqui também nós vemos que a renovação carismática atende a esse chamado através do seu ministério de promoção humana, através do seu ministério de fé e política, fé e cidadania, através do ministério Universidades Renovadas e tantas iniciativas inspiradas pela doutrina social da Igreja que a renovação carismática, movimento eclesial, abrange. Então, de um lado, vamos recapitular o que vimos até aqui. Olhando para uma renovação carismática nascente, notadamente visível no mundo através de grupos de oração, o cardeal Léo Joseph Sunnens vai dizer que a renovação não é tanto um movimento, ela é uma corrente de graça, um mover poderoso do Espírito Santo na igreja, uma corrente de graça e não um movimento que não tem um fundador. Caminhando um pouquinho, João Paulo II, vendo a renovação carismática enquanto grupos de oração, vai nos encaixar no tecido eclesial, vai nos definir eclesiologicamente como: vós sois um movimento eclesial. É isso o que vos define. Por quê? Porque alcançamos esses critérios de eclesialidade que ele vai ensinar na Christi Fidelis Lais, número 30, Christi Fidelis Lais, uma exortação apostólica de 1988. Como decorrência dessa corrente de graça inicial lá do cardeal Sunnens, notadamente visível nos grupos de oração, surgem outras expressões carismáticas, novas comunidades carismáticas, institutos religiosos carismáticos, institutos ecumênicos na Igreja Católica carismáticos. São aquilo que nós chamamos de expressões carismáticas, além do movimento que nós vemos hoje. Todas elas, de uma forma ou de outra, decorrente daquela corrente de graça inicial lá que o cardeal Sunnens falava, nos anos 70. Uma corrente de graça visível, notadamente, através dos grupos de oração. Hoje, então, o Papa Francisco retoma, com o advento do Caris, essa nomenclatura adotada pelo cardeal Sunnens. Vocês não são um movimento, é um erro chamá-los, enquadrá-los na nomenclatura movimento eclesial. Vocês são uma corrente de graça na igreja. Só que hoje o Papa Francisco está olhando com os olhos do século XXI, ou seja, com os olhos não só de movimento eclesial, grupos de oração, mas também com os olhos de todas as outras expressões carismáticas. Quando ele olha para todo esse aglomerado que são grupos de oração e as demais expressões carismáticas, ele chama esse círculo virtuoso todo aqui de corrente de graça. Significa que o Papa está dizendo que a renovação, grupos de oração, não é mais movimento eclesial? Não é isso que o Papa quis dizer. Ele quis dizer que o todo da renovação carismática, incluindo aí grupos de oração e as demais correntes, as demais expressões carismáticas, esse todo é uma corrente de graça na Igreja Católica. O que contém, então, essa corrente de graça? Novas comunidades,
institutos religiosos carismáticos, padres cantores carismáticos, entidades ecumênicas na Igreja Católica de índole carismática, escolas de evangelização carismáticas e tantas outras expressões. Além disso, a corrente de graça contém um movimento eclesial Renovação Carismática Católica, aqui entendido como grupos de oração. Portanto, é possível dizer que a Renovação Carismática Católica, como movimento eclesial, subsiste dentro da corrente de graça e, historicamente, é a locomotiva da corrente de graça. Porque lá atrás, nos inícios dos anos 70, quando o cardeal Summens vislumbrou a corrente de graça, ele estava olhando para os grupos de oração, notadamente, seguramente, porque não haviam tantas outras expressões, muito pelo contrário, era grupo de oração, quando se pensava em renovação carismática católica. Então veja, a visão do cardeal Summens, quando ele vai falar de corrente de graça, é naturalmente diferente da visão do Papa Francisco, porque eles estão em contextos completamente diferentes. E no meio nós temos que falar da visão do Papa São João Paulo II, que nos encaixou no tecido eclesial como movimento dentro desses critérios de eclesialidade, entendendo que de alguma forma era necessário nos enquadrar no tecido eclesial, sem prejuízo de reconhecer as outras expressões carismáticas. O Papa João Paulo II não raras vezes se dirigiu às novas comunidades, não raras vezes se dirigiu a outras expressões carismáticas, mas renovação carismática, grupos de oração, ele dizia que nós éramos um movimento eclesial. O Papa Francisco não está contradizendo o Papa São João Paulo II, de maneira nenhuma. O Papa Francisco enquadra dentro da corrente de graça, que é algo mais amplo, o movimento eclesial. Portanto, o movimento eclesial Renovação Carismática Católica não é o todo da corrente de graça, é uma parte da corrente de graça. Devemos dizer, uma importante locomotiva da corrente de graça. Mas não é o todo e não tem a pretensão de ser o todo. Louvamos e bendizemos a Deus por tantos frutos e por tantas outras expressões carismáticas decorrentes do movimento eclesial. As abençoamos, estamos em comunhão com elas de amor, de missão, de fraternidade, mas é preciso dizer que a Renovação Carismática Católica, como movimento eclesial, notadamente grupos de oração, subsiste mais viva do que nunca dentro desse círculo maior que se chama corrente de graça. Que Deus nos abençoe e que tanto o movimento quanto todas as outras expressões carismáticas possamos partilhar com todos na igreja e no mundo a graça do batismo no Espírito Santo. Se Deus te chamou a ser grupo de oração, movimento eclesial, seja fiel ao teu chamado. Se Deus te chamou a ser alguma outra expressão carismática dentro da grande corrente de graça, permaneça fiel também ao seu chamado. Amém? Deus nos abençoe.